o que que é um trauma? Ó, trauma é considerado toda situação adversa que uma pessoa passa e ela não elabora de uma maneira adequada. Aí você vai falar assim Uhum, para mim, mas como que uma pessoa pode elaborar de uma maneira adequada? Quando ela tem na rede de apoio dela figuras paternas quando é criança, ou um professor na adolescência ou na infância, um amigo na vida adulta, em que essa pessoa ela vai ajudar aquela pessoa que está passando por uma situação adversa a se sentir segura e protegida. Só que isso nem sempre acontece. E quando a gente fala de trauma sexual, né, principalmente quando acontece na infância, as crianças sentem menos apoio ainda. Não são todas as famílias que conseguem apoiar quando a criança conta para a família que está sofrendo um abuso. Muitas famílias negam. Então, a partir do momento que essa criança passa por uma situação traumática, uma situação abusiva, ela vai contar para os adultos. Esses adultos negam a informação ou pedem para ela não falar. Passa a ser um assunto tabu que não é falado pela família. Essa criança ela sente que ela não pode contar com aqueles pais, que ela não pode contar com os uhum. tios, que ela não pode contar com os avós. A partir desse momento, isso se torna um trauma. Então, tudo aquilo que está Ó, enterrado, tá? Nas nossas memórias é trauma. E aí o trauma ele é separado em categorias, né? Existem traumas psicológicos, emocionais, físicos e sexuais. uhum. E a gente pode também pensar que esse trabalho também a gente pode sofrer o trauma em diversos momentos, né, fases do desenvolvimento. E Sim, aí esses traumas eles podem estar repercutindo de maneira diferente dependendo da fase do desenvolvimento em que ele aconteceu. na verdade, o que acontece? Você disse que eu sou especialista em trauma, né? E eu venho estudando isso há alguns anos. E todo especialista de trauma, ele vai considerar o cérebro como armazenador, ele armazena as informações. Então, assim, ó, olha que bonitinho, eu tenho um cérebro aqui. Que lindo. Lindo, né? Ele é uma impressão 3D. Então, nessa impressão, é um cérebro tamanho natural, tá? Quando você, todos somos seres mamíferos. O que tem em comum entre os mamíferos? Todos precisamos de afeto. Tá? O ser humano, além de ser mamífero que precisa de afeto, ele é um ser dependente. Ele é o único mamífero que não nasce pronto para ir para o mundo. Ele não vai ficar pronto com 2, 3 meses, 2, 3 dias. Ele não vai sair andando. Então, ele precisa do carinho, do afeto, do respaldo dessa mãe, dessa babá, dessa família. Tá? O que acontece? Nós sabemos que nem todas as pessoas têm condições afetivas de passar segurança com uma criança. Então, quando a gente fala no cérebro, se a gente cortar ele no meio, essa parte aqui, ó, que é essa aqui, é o nosso pré-frontal. Ele é responsável pela nossa consciência. Então, tudo que a gente está conversando aqui, tudo que as pessoas forem se lembrando daquilo que a gente foi conversando sobre traumas na vida delas, está tudo armazenado aqui. É como se fosse o concreto. Hoje, você sabe, antes achava-se que o pré-frontal ficava pronto com 23, 24 anos. Hoje você sabe que fica pronto com 35. Ele amadurece, ele acaba de amadurecer com 35 anos. Então, assim, o que nós sabemos disso aqui? Quase nada, né? Então, ele é responsável pela nossa linguagem, pela nossa memória. A explícita, o que é explícita? É aquela que eu consigo me lembrar. Porque existe a memória implícita, que ela é desencadeada por cheiro, pela sensação ruim que o corpo desencadeia. Só que não necessariamente você tem a memória clara do que ela é. Então, essa é a parte pré-frontal. Tá? Aqui nós temos o nosso cérebro mamífero, que é responsável pelos nossos afetos. Ele é o segundo a ser formado, pré-frontal é o terceiro. O primeiro cérebro nosso a ser formado é esse aqui, ó. É o sistema límbico, é o nosso cérebro reptiliano. Ele é responsável por todas as nossas questões instintivas. Então, toda situação adversa que você sofre, qualquer um de nós,
vai ficar armazenado aqui. Só que esse cérebro não comunica com esse aqui. Então, muitas vezes se esquece. É muito comum em traumas sexuais as pessoas não se lembrarem por anos o que aconteceu. Só que elas carregam sensações no corpo, muitas vezes de sinal de alerta. Então, são pessoas que se assustam fácil com algum barulho, passa um passarinho, ela grita, ela está sempre em estado de alerta. Alguém, por exemplo, às vezes está namorando alguém ou se casou com alguém e esse parceiro vem tocar ela e ela fica assim apavorada, que é uma situação em que ali naquele momento não demonstra nenhum perigo, tá? Só que o corpo dela registra que está em perigo. Por quê? Porque ficou armazenado aqui, ó, que algo aconteceu, que ela não recebeu o amparo que ela precisava, de que ela ficaria bem, entende? Porque as situações adversas, Ana, a gente nunca sabe o que vai acontecer na vida, né? Não. O que diferencia é o apoio e a contenção de você se sentir segura de que alguém está falando para você, ó, doeu, mas está tudo bem. Ó, não foi legal, foi um crime, mas está tudo bem, né? E amparar essa criança, esse adolescente, esse adulto. E nem sempre nós, seres humanos, somos capazes de fazer isso. Aí começam os problemas. Muito interessante toda essa explicação. E mais ainda, né, para podermos, assim, ver quanto, né, quando a gente fala das memórias, né, um toque, um cheiro, um barulho, né, ela pode levar a algo que está ali armazenado estava ali durante anos e anos, e naquele momento foi despertado. É um disparador. Então, ela funciona nós chamamos de disparador. Tá tudo bem, né? A vida segue, existem sintomas, tá? Então, por exemplo, sintomas na vida do dia a dia que são pistas de que essa pessoa passou por situações traumáticas. As pessoas que estão ouvindo vão ficar surpresas. Ó, TDAH, transtorno de déficit de atenção, transtorno alimentar, abuso de substância, que seja droga, ilícita ou lícita, como álcool, tabagismo, pessoas que não se mantêm nos empregos, que não conseguem manter um relacionamento afetivamente, pessoas que têm depressão, ansiedade, são características de pessoas que podem sim ter vivenciado um trauma na infância. Então, ela entende que ela está em constante perigo. É perigoso criar vínculo, é perigoso dar certo na vida, é perigoso ser competente, é perigoso existir. Então, essa pessoa está sempre à sombra, está sempre aquém. Muito interessante todas essas análises, né? E os traumas sexuais da infância, né? Como a gente está falando. É muito comum, né, recebermos no consultório pessoas que, assim, passaram por algum trauma sexual, né, e traumas não só abuso, violência, mas até mesmo conteúdos que consumiram, assistiram, viram, que não era apropriado para a idade. Sim. Então aquilo acabou sendo um trauma também. E acabar evoluindo para uma disfunção sexual. E essa disfunção, ela pode estar relacionada ao que você trouxe anteriormente, que é a questão, o toque do parceiro, da parceira, acabou trazendo, né, acessando aquela memória que estava ali, as 7 chaves, um momento. E às vezes, Ana, nem acessa a memória, tá? Mas acessa uma sensação desagradável no corpo. Tá? Não necessariamente a memória explícita de que algo aconteceu aparece, tá? Mas aparece uma sensação estranha no corpo. O adulto não se sente confortável em ser tocado, em tocar. Né? Isso é uma reação que adultos têm quando foram abusados. Uma outra reação, que ela é aparentemente oposta, mas ela também é danosa, são pessoas que transam demais,
São pessoas que se colocam à disposição do outro na relação sexual sem ficar preocupada com o prazer dela. São pessoas que querem o tempo todo conquistar. Não importa a consequência que isso traz para ela, é como se essa pessoa não tivesse limite, porque ela tem um registro de que aquela pessoa que tocou ela, mesmo que ela não se lembre, tá? Era uma pessoa de confiança. Uma criança não deixa um adulto se aproximar se ela não conhece esse adulto. Então, geralmente, os abusadores de crianças são pessoas conhecidas. São pais, são babás, são avós, são tios. E nós vivemos numa sociedade judaico-cristã que protege a família. Então, às vezes, a criança vai contar e o clima todo familiar manda ela não contar, porque ela não pode contar. Então, essa criança ela vai crescer desamparada. Ela não vai confiar no outro. Se eu não pude contar com os meus familiares, como é que eu vou confiar num parceiro amoroso? Como é que eu vou me entregar? Entende? Como é que eu vou ter desejo por essa pessoa? Aí a gente começa a refletir, né, o quanto que é necessário, né, ter de informação prévia na questão de uma educação sexual para a família poder, né, muitas vezes quebrar, né, alguns segredos, né? Mas isso ainda é uma coisa que é um trabalho muito de formiguinha, é a longo prazo. E vocês percebem nesse... Pode falar, depois eu te pergunto. Por isso que eu sempre digo assim, ó, escute a sua criança. A criança, ela não fala coisa à toa, entende? Então, assim, quando a criança fala, ó, aconteceu tal coisa, eu não gostei, e que pode ser, gente, com um primo mais velho. Pode ser que essa criança não queira mais ir na casa do primo, e essa mãe obriga a ir na casa do primo, e essa criança não se sente confiante de contar para a mãe o que está acontecendo. Às vezes é uma mãe brava, às vezes é uma mãe irritada, né? Às vezes é um pai nervoso. E assim, as disfunções familiares são inúmeras. Pode ter desde bebida e droga e pode ter irritabilidade. Irritabilidade que essa criança entende que ela tem que ficar quietinha. Então, assim, fiquem sempre atentos às mudanças de comportamento do seu filho. Não duvide. Eu sempre falo isso, não duvide. Né? Não é à toa que as crianças imitam os professores, né? E imitam os pais e as mães. Então, assim, se a criança está te dizendo alguma coisa que ela nunca passou pela cabeça dela, escute. Né? É um dever, né? É um dever. Sim, ter essa escutativa da criança é muito importante. Né? A criança, ela traz isso muito fácil, né? E você percebe nesses estudos que vocês fazem diferença em relação, assim, tanto na parte, assim, do peso desse trauma, né, sofrido, quanto até mesmo as consequências, os desfechos negativos, quando a gente pensa na questão sexo feminino e sexo masculino? Isso é muito... Na verdade, os dois sofrem. Os dois sofrem, né? Na nossa sociedade, mais uma vez, acaba sendo revelado que a mulher sofreu um abuso e não é revelado que o rapaz sofreu um abuso, né? Pessoas que sofrem abuso podem se tornar um abusador. O que nós sabemos é que é mais comum o homem se tornar um abusador sexual do que a mulher, mas a mulher ela se torna abusadora de outras formas, né? As crianças se sentem envergonhadas e com culpa de terem vivenciado uma situação abusiva, porque dependendo da pessoa que está abusando, né, é uma pessoa querida e ela toca de um jeito agradável e nós temos todas as nossas redes neurais de sensação, né? Então a criança gosta, então vira uma mistura de sentimento. Agora, tem uma coisa, né? Quando nós estamos falando de pais que não escutam os filhos, né? Ou de pais que escutam os filhos, pais que protegem, pais que não protegem, a gente tem que considerar que esse pai e essa mãe foram crianças. E foram crianças em uma determinada família com uma determinada história. E se sabe que as histórias se repetem nas famílias.
Você sabe que as repetições hoje, quando a gente fala de repetição de comportamento, de repetição transgeracional pela epigenética, pelos genes, as repetições elas acontecem até pelo menos 6 gerações. Então, assim, quando eu Olha, não que escuto, interessante. isso é muito importante, né? Porque não é uma coisa que é só minha, né? Então, se eu fui abusada e eu carrego esse segredo, eu posso começar a abrir meu ouvido, meus olhos, falar com primas, escutar a história de mãe, de tias, de avós. Só que tem que ter coragem para perguntar, né? Nós, terapeutas, temos que ter coragem para perguntar para o paciente se ele foi abusado sexualmente. Às vezes eu... Coragem e habilidade, por isso a necessidade do especialista. É. Você sabe que, e até trazer uma informação, e nós temos tanto o público em geral, mas profissionais também ouvindo, né, que estão passando, estão ouvindo também. E esse tema é muito importante também, porque se o profissional ele não souber como abordar o trauma, ele está gerando um novo trauma nesse paciente. E isso é muito grave. Sim, é uma retraumatização. Esses dias eu escutei alguém falando assim, que passou por uma situação com um terapeuta algum tempo atrás, eu não vou me lembrar quem falou isso, e o terapeuta insistia que ela tinha que gritar para colocar toda a dor e toda a raiva dela para fora, né? Então, assim, gente, que habilidade é essa, né? Nós profissionais temos que ter o requinte da escuta para poder estar com o paciente naquilo que ele precisa, porque senão a gente vai retraumatizar o paciente, que pode ser um abuso de negligência, entende? Um abuso de bullying sofrido na escola e um abuso sexual. E isso Então, é assim, extremamente relevante. então tenha a humildade, né, de que se você não sabe trabalhar com isso, reencaminha, né? Ou se você sabe trabalhar, mas está com dificuldade, busca uma supervisão, né, para te ajudar nesses casos, porque os pacientes que chegam até a gente eles estão muito destruídos, né? E para um paciente ter a coragem de contar o que está acontecendo dentro dele e o que passa dentro dele, as memórias dele, tem que ter confiança, né? E aí, o Muita. que, o que Porque eu todo faço com esse a processo, né? que eu faço com a confiança que o outro está me, me dando, né? Isso é muito sério. Muito, bastante sério. E nesse caso, quando a pessoa, ela fala assim, olha, eu acho, porque muitas pessoas, como você falou, nem consegue lembrar que passou por uma situação traumática, mas acreditam que, pelo que estão sofrendo, podem ter passado por essa situação do trauma. E como que ela deve fazer para procurar um profissional, um especialista na área do trauma, né? Porque a gente sabe que nessas situações, trauma, questões sexuais, o processo terapêutico já começa muito antes de pegar o telefone e ligar e mandar um WhatsApp para fazer o agendamento, porque começa uma movimentação muito grande, né? Então, às vezes, a partir do momento que eu falo, eu preciso agendar, isso vai ainda algumas semanas, alguns meses, até conseguir efetivamente agendar. Às E vezes como que é esse anos, processo? às vezes Anos anos. também. Às vezes o paciente vem, faz 1, 2 sessões e vai embora porque ele não suporta, né? E nós, como profissional da área da saúde, a gente tem que compreender isso, né? E muitas vezes os profissionais falam assim, ele não deu conta, gente. O fato dele ter ido no teu consultório, ter agendado um horário, ter falado coisas, ele está dando conta e muita conta, né? Tá sendo corajoso. Eu digo que quem faz terapia é um ato de coragem. Ó, o que você sabe hoje sobre situações traumáticas em termos de resultados no processo terapêutico, tá? Se sabe que a terapia da fala, o que é da fala? Quando a gente conversa com o paciente, tá? Você acessa isso aqui, ó. Você acessa o cognitivo.
Então, ele vai te falar do que ele lembra, ele vai te falar do que ele pensa sobre, mas você não vai ter acesso ao cérebro reptiliano. Existem hoje teorias de trauma e metodologias para trabalhar trauma. Eu tenho 3 formações, tá? Eu trabalho com MDR, com Brain Spotting e com o método Alesseia. São métodos em que, através de alguns estímulos que o terapeuta utiliza, as memórias, acontecem as liberações das cognições de memória, tá? E aí acontece o reprocessamento disso. Alguns pacientes, por exemplo, eles não se lembram do que aconteceu. Outros pacientes têm sensações corporais intensas. Tem pacientes que até brincam e estranham, porque falam assim, tá saindo coisa da minha cabeça, Cláudia, eu acho que eu tô enlouquecendo. Cláudia, parece que tá pegando fogo aqui dentro, tem alguma coisa estranha. Por quê? Porque o teu sistema interno familiar, o teu corpo tá liberando o que ele segurou todo esse tempo. Assim, eu quero que quem estiver escutando, gente, abra um pouquinho, tá? Abra um pouquinho para ouvir coisas novas, porque quando eu ofereço essas possibilidades de trabalho para os pacientes, eu falo assim, ó, vamos ouvir sem julgamento, porque vocês vão achar que é coisa louca, né? E às vezes, quando os pacientes, durante o reprocessamento, começam a lembrar de coisas que não têm a ver com o tema, tá, Ana? Coisas que não têm a ver com o tema. Sei lá, é uma sensação de sair fumaça, o tempo inteiro saindo uma fumaça de dentro dela, como se fosse uma chaminé. Eu tenho pacientes que arrotam a sessão toda. E aí, ela passa de uma sessão para outra com espaço aqui dentro, com tranquilidade, conseguindo se comunicar melhor com as pessoas. Então, através do reprocessamento cerebral, o objetivo dele é que você consiga um bem-estar, que você consiga uma autorregulação cerebral, de que o problema está aí, mas eu não estou dentro do problema mais. Eu consigo ter um distanciamento. Assim, a memória, ela fica lá no passado, lá onde aconteceu. Porque pessoas que são traumatizadas, elas têm a sensação no corpo e na vida que aquele evento aconteceu ontem. Então, às vezes a gente recebe pacientes no consultório que fala de uma situação e aí você fala assim, há quanto tempo isso aconteceu? Há 20 anos. E parece que a pessoa está dentro da situação. E ela ficou congelada naquela situação e ela não conseguiu renovar vínculos, ela não conseguiu mudar de emprego, ela não conseguiu ter filhos, porque ela ficou presa naquela história. Então, e é muito interessante esse é um isso que você está trazendo, porque tudo que começa a fluir no processo terapêutico, ele tem um motivo, ele tem um porquê, né? E essas informações, como você trouxe, né, que de repente vai desbloqueando e a vida começa a fluir, né? Então, é como se tivesse pedras mesmo ali, que não permite que a vida da pessoa, ela caminhe, ela fica presa naquilo e não vai para frente. E quando a pessoa ela se percebe, né, que já tentou sozinha, tentar resolver, elaborar, né, tentou resolver essa situação e não deu conta, é um alerta. Se quiser conseguir fazer esse movimento da vida começar a fluir, né, a andar para frente, precisa estar buscando um profissional, porque sozinho não vai dar conta. A gente tenta, só que chega um momento que a gente precisa de um profissional para poder fazer o trabalho, que é todo baseado em ciência, que é todo baseado em estudos sérios. Sim. E tem uma coisa, assim, você deve perceber isso nos seus pacientes, por exemplo. Existem pacientes que quando a gente vai colocando coisas para eles pensarem, isso aqui faz assim, e é como se eles dissessem assim, é isso que eu preciso fazer? E ele consegue colocar em prática. É um paciente que ele fica pouco tempo na terapia. Ele consegue. Por quê? Porque ele tem amparo interno. Ele estava precisando naquele momento que alguém ficasse com ele para ajudar ele a levantar, porque ele teve uma queda. Agora, existem pacientes que são recorrentes
que assim, às vezes você trabalha um tema com ele, um tema muito profundo, na sessão seguinte ele esqueceu, ele não consegue se lembrar. E às vezes o terapeuta se pega assim, bom, eu vou ter que contar para ele o que ele fez. Não adianta, porque ele vai se esquecer de novo. Porque uma das características de quem vivencia trauma é dissociar. O que é dissociar? Você cria caixinhas na sua cabeça em que às vezes você não se sente aonde você está. Você está aqui, mas parece que você não está. Você sente que você está fora do corpo. Você, dependendo de situações conflituosas, você começa a sentir muito sono, muito sono, muito sono. Dependendo de situação, assim, que fica muito aversiva para você, você fica com uma sensação como se você tivesse alcoolizado, sem ter tomado uma gota de álcool. Então, assim, são várias características que as pessoas têm de momentos de dissociação e que a pessoa não sabe e ela acha que ela está estranha. Mas nunca foi falado para ela que isso é um processo dissociativo e que tem tratamento, né? Então, eu acho que é legal contar para o pessoal que está nos ouvindo que a gente pode tentar separar os pacientes de duas formas, né? Aquele que passou por situações adversas, mas tem um registro de amparo aqui dentro, mas tem aquele que não tem registro de amparo. Tem aquele que ele se sente assim inseguro por uma vida toda. Ele precisa o tempo todo que as pessoas falem para ele o que ele tem que fazer. Muito interessante, até porque nós temos também muito ex-alunos, né, que já participaram aí de alguns mini cursos e cursos e que trabalham e recebem também no consultório pessoas que, né, passaram por algum trauma e principalmente questões sexuais. E essas falas, elas são importantes para trazer esse alerta, né? Até mesmo um alerta de quem quer poder dar continuidade nessa área para poder se capacitar, sim, né? Para poder, como você falou, buscar uma supervisão, né? Como você mesma trouxe, você faz a supervisão também, né? Então, assim, poder estar buscando essa capacitação para realmente ajudar aquele que está pedindo socorro. Sim, sim. E tem uma coisa... Nossa, você falou... Deixa eu lembrar da questão de situações abusivas. Alguns pacientes que foram abusados sexualmente, às vezes chegam no consultório falando isso com muita naturalidade e dizendo que não tem raiva. Isso é comum, tá? Por quê? Porque a criança abusada, ela se torna um adulto que ela vai defender o abusador. Porque esse abusador, dentro dela, ele é separado em partes. E uma das partes que o abusador tem é o tio querido, entende? É o vô amoroso. Então, geralmente, o abusado, ele tem uma fidelidade, uma lealdade ao abusador. Maluco isso, né? Muito interessante. E também às vezes a gente ouve, né, algumas falas assim, olha, eu acho, eu tenho certeza que eu passei por uma relação aí, né, um abuso, né, na infância, mas eu não quero mexer nisso porque isso já está resolvido. Né? E como que é, assim, para você que é especialista nessa área, você acha que, assim, está realmente resolvido ou é um mecanismo de proteção de si mesmo para não ter que mexer na ferida? Bom, primeiro, o paciente nunca chega no consultório porque ele foi para dizer assim, olha, eu fui abusado sexualmente na infância. Ele não vai chegar no consultório dizendo isso. Pode acontecer de um adulto que sofreu um estupro, um abuso sexual, chegar no consultório com um evento recém-acontecido, que ela não consegue dirigir, ela não consegue ficar sozinha dentro de casa. Aí é uma situação de um trauma simples. Foi um evento que desencadeou aquele trauma nela. Então, a gente trabalha esse evento. Quando um adulto chega no consultório e ele passou por situações de abuso sexual, ele não vai para o consultório para contar isso. Ele vai para o consultório com sintomas. Tá? Então, os sintomas aqueles que eu falei agora há pouco. Então, assim, a vida dele acontece coisas que não tá legal. Tem coisas ali que tá patinando.
Então, nós como profissionais, a gente tem uma pista, a gente tem como se tivesse um roteiro de perguntas para investigar a vida da pessoa. Primeiro, se aquela pessoa tem 35 anos, 40, 50, 22 e a vida não está andando, algo aconteceu. Porque a vida de quem anda não vai para o consultório. Então, é nosso dever fazer um mapeamento. Então, eu sempre falo para os meus supervisionandos, não fica com a primeira fala do paciente. Tá? Então, assim, aconteceu isso porque descobriu que foi abusado. Vamos imaginar que ele fala, então, eu sofri um abuso uma época, dos 8 aos 12, mas olha, nunca mais vi a prima, tá tudo certo. Se eu, como profissional, sei da consequência que isso tem e o paciente já me contou alguns sintomas, eu vou dizer para ele, eu preciso dizer para ele, olha, quando você fala que está elaborado, racionalmente você pode achar que está elaborado. Só que o teu corpo não entendeu. Porque, Ana, tem uma outra formação que eu estou fazendo, que ela é incrível, que chama IFS, que é o Sistema Interno Familiar. E o que se fala nessa formação? Que nós funcionamos em partes. Então, por exemplo, o paciente que chega no consultório, um adulto de 35 anos, em algum momento ele fala, eu fui mesmo abusado dos 12 aos 14, sei lá. Quando ela fala dos 12 aos 14, ela está trazendo uma outra parte dela, que tem 12 ou 14 anos e mora dentro dela e ela tem 35. Para essa garota de 12 a 14 anos não ter contado para ninguém desse abuso, mora dentro dela uma outra garotinha de 4, 5, que não teve uma relação estável com essa mãe e com esse pai para contar que algo estranho estava acontecendo com 12 e 14. Então, a partir do momento que você vai debulhando isso e contando para o paciente, convidando ele para entender o porquê que a vida atual dele está assim, ele vai saber que ele não está elaborado. Agora, ótimo. Se ele sofreu um abuso e a vida dele está ok, e ele veio porque ele perdeu o emprego, ele precisa ser recolocado no trabalho. Então, assim, caiu. É uma situação específica. De tecnologia. Vocês estão me ouvindo? É tecnologia. Está ouvindo muito bem. Tá. Que ele vem para uma situação específica e também foi abusado, mas na vida dele, a hora que você vai fazendo um mapeamento, ele consegue se vincular afetivamente, ele se casou, ele confia nas pessoas, aí nós podemos entender que está elaborado. Porque pode ser que esteja... E você falou agora há pouco que tem também aqueles traumas, né, que ele falou lá atrás, e chega já na fase adulta e falou, olha, não estou bem, preciso buscar essa ajuda. E tem o trauma recente. E aí são maneiras diferentes do profissional fazer o trabalho. Então, no caso, você faz um trabalho, olha, faz uma semana, um mês, passou por uma violência, um estupro. Também pode já estar buscando esse trabalho para poder já trabalhar esse trauma. Sim, na verdade, se sabe que nas primeiras de 5 a 6 semanas pós o trauma, se a pessoa passar por um atendimento de terapia de trauma de reprocessamento cerebral, tem chance desse trauma não se tornar um trauma de estresse pós-traumático. Tá? Então, por exemplo, estamos no meio de uma pandemia, as pessoas têm perdido pessoas queridas. Tá? Pessoas estão desesperadas, com medo de ser contaminada. Agora, aparentemente, está mais tranquilo, mas não está. É que nós somos seres adaptáveis, então a gente faz de conta que está tudo bem. Porque senão, se a gente for pensar em cada detalhe, a gente enlouquece. Que é a mesma coisa do episódio de um trauma sexual. Por que a pessoa apaga? Porque se ela lembrar, ela vai enlouquecer. Então, a dissociação é um mecanismo de sobrevivência, né? Então, em situações de um abuso sexual, de um estupro na vida adulta, e situações de trauma sexual da infância, o que difere é o tempo do processo, tá? Por quê?
Se uma pessoa sofreu um abuso sexual, é um trauma único. Então, ele é configurado como trauma simples. É diferente de uma criança que passou por um abuso sexual dos 6 aos 12. Foram várias cenas recorrentes. Foram várias vezes que ele não foi protegido. Foram várias vezes que ele falava assim: por que que nenhum adulto está vendo o que está acontecendo comigo? Então, o trauma, ele se torna complexo, a gente amplia ele, porque afeta várias áreas da vida. Um adulto, quando ele passa por um trauma, mas na infância ele teve uma infância segura, esse adulto sabe que ele não fez nada de errado. Agora, essa criança que foi abusada dos 4 aos 8, tá? Ela acha que ela fez algo errado. Aí, quando ela é um adulto e é traída, quando ela é adulta e está numa relação tóxica, numa relação abusiva, ela acha que ela merece aquilo só. Porque ela viveu isso, entende? Então, fica registrado no sistema reptiliano, no cérebro reptiliano. E a gente vai repetindo as histórias. Olha, muito interessante, né? Bom, deixa eu ver aqui que tem perguntas também. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas. Sim, você começou a falar um pouco dessas relações abusivas ali, tem perguntas também das relações tóxicas, né? Geralmente, essas relações abusivas, relações tóxicas, ela também entra dentro desse sistema onde a pessoa fica com essa memória genética e vai reproduzindo isso. Como que é isso? Você explica? Também, porque assim, o que acontece? Nós registramos tudo. Hoje se sabe, pensando sempre na ideia de terapia de trauma, tá? Se sabe que toda a memória fica registrada no corpo. Então, assim, desde a nossa gestação. Então, se numa situação de vida, tá? Na minha gestação eu passei por situações adversas, que não foi amorosa, tá? Eu vou para a vida me colocando na relação complementar, buscando aquilo que é tóxico. Por quê? Porque no meu modelo familiar eu vivi isso. Então eu reconheço como amor. Por isso que algumas vezes, por exemplo, às vezes eu escuto isso no consultório, uma pessoa começa a namorar alguém, aí esse alguém vai para a família dela, é uma família totalmente disfuncional, o cara fica assustado, ela fala, uai, mas você tá assustado por quê? A mãe jogou um prato na cabeça do irmão, entende? E o cara fala assim, gente, como assim? Não, tá tudo certo, aqui em casa sempre foi assim. Então, essa pessoa, ela vai estranhar se ela tiver um homem que trata ela bem. Na verdade, ela não vai suportar, porque a referência dela de amor é alguém destemperado. Então, você vai repetindo isso. Né? Então, se você está numa relação tóxica, numa relação abusiva, se pergunte, por que você está nisso? O que te atrai nessa pessoa? Né? Às vezes as pessoas falam assim, é porque eu amo ele. Aí eu sempre pergunto, você ama o que nele? A pessoa não sabe falar. A pessoa não sabe falar, não tem nada que aquela pessoa mereça ser amada. Né? Então, essa pessoa não está amando a gente vê que sempre a pessoa ela busca outras pessoas, mas com o mesmo padrão da pessoa anterior. Ela fica num vício mesmo, né? Ela namora uma pessoa que é agressiva, na hora que começa a namorar o outro é agressivo. E aí, né, se você olhar, vai lá e olha para o papai e para a mamãe. Como é que era o modelo do relacionamento do papai e da mamãe? Se era agressivo ou se era saudável, afetivo e coerente. É que as pessoas que viveram relações afetivas e coerentes geralmente não vêm para o consultório. Porque essas pessoas elas conseguem se autorregular. Elas têm diversidades na vida, situações difíceis, mas elas mesmas logo conseguem, beleza, bola para frente. Né? Então, acaba não chegando no consultório essa pessoa. Então, se alguém ouvir, né, a live também fica gravada, estou ouvindo a live e de repente eu falo, opa, peraí, eu mantenho sempre buscando o mesmo padrão de relacionamento, o mesmo perfil, e eu percebo que não é o que eu quero.
né? Não é esse tipo de relação que eu quero. Sempre me decepciono, me frustro. Pode ter certeza que precisa trabalhar algo que tenha ali guardadinho, porque senão vai acabar repetindo sempre a mesma, né, essa mesma história. Mesmo prometendo racionalmente que não repetiria, tá? Eu acho que é essa a riqueza do funcionamento do ser humano. A gente promete, a gente tem consciência que a gente não vai fazer. Só que aqui age de outra forma, né? Por exemplo, existem pessoas extremamente agressivas nas relações afetivas, né? E fala-se tanto, né, de proteção à mulher, e tem muita mulher agressiva, tem muita mulher que agride o homem, entende? E a mídia fala o tempo todo desse homem agredindo essa mulher. Né? A gente tem que tentar contemporizar isso, né? Sim, concordo. Isso é verdade. Deixa eu ver aqui. Há uma outra coisa. Quando a gente fala da terapia do trauma, né? Então agora seria uma pergunta mais voltada para profissional. Ela tem uma abordagem teórica específica para poder buscar uma supervisão com você? Isso eu posso trabalhar na terapia cognitiva comportamental, você do psicodrama, a psicanálise, como que é isso? Ó, a minha história, tá? Em 2006 eu fiz a especialização em MDR, que é o reprocessamento de memórias através do movimento ocular dos olhos. Tá? É uma formação 2 ou 3 níveis de finais de semana. Então, eles te ensinam uma metodologia independente da formação de base que você tem. Você pode trabalhar com TCC, psicodrama, psicanálise, familiar, sistêmica, a abordagem que for a tua de origem, tá? Você vai agregar a tua formação. Depois dessa formação, acho que foi 2008, 2010, eu fiz o Brainstorming, que o Brainstorming ele é uma derivação do MDR, em que também acontece o reprocessamento cerebral pelo movimento ocular, só que o terapeuta ajuda o paciente a encontrar um lugar fixo que ativa essa cadeia associativa de memória. Tá? Você também pode ter qualquer formação. São formações, eu acho que o Brainstorming são 3 níveis, depois tem 4 níveis, tem Masterclass, tá? Hoje, porém, com a minha prática, eu fui percebendo que eu sentia falta de teoria de trauma. E aí eu busquei essa formação, uma formação que chama Método Alesseia, que é ministrado pelo Mário Salvador e a Carme Cuenca, de Barcelona, né? Agora, com o Covid, aí, eu pude fazer essa formação online, eu terminei o primeiro ano. E ele nos prepara, assim, para ter a sensibilidade e o conhecimento teórico de como o trauma é formado. A partir de todo esse conhecimento, a gente usa as metodologias que a gente tem na mão. A gente pode usar o MDR, usar o Brainstorming e usar o método Alesseia. Então, assim, por exemplo, vamos imaginar, se alguém quiser fazer supervisão comigo sobre uma situação, eu não posso instrumentalizar vocês para usar os métodos se vocês não tiverem essa formação. O que eu posso é ampliar a tua visão para situações traumáticas que o paciente está trazendo e o que você tem que pesquisar com ele com a abordagem que você usa. Tá? Eu não tenho autorização, mas existem profissionais extremamente competentes no Brasil hoje que oferecem essas formações. Uhum. Então, essa parte teórica do trauma é possível fazer independente da abordagem teórica. Independente da abordagem teórica, tá? O que eu pouco vejo são psicanalistas. Eu vejo muito TCC, eu vejo muito psicodramatista, haitiano. Que legal, bacana. Porque como dentro da terapia sexual a gente também pode ter diferentes formações teóricas, então a pergunta ela volta, né? Porque assim a gente tem vários alunos de todas as abordagens. Sim. Então, e quem da psicanálise, da fenomenologia. Quem quiser pode deixar pergunta, pode falar com a Ana,
perguntar para mim, que eu oriento com quem vocês buscam, porque tem equipes no Brasil hoje. Quando eu fiz, só tinha 2 pessoas no Brasil que podiam dar essa formação. Hoje tem várias pessoas que podem dar essa formação. Legal, muito legal. Mais. E fala para mim uma outra coisa, né? Que eu estou aqui, olhei agora o horário, até assustei. Mas e o seu livro? Conta um pouquinho para nós. Ficou pronto? Ai, Ana, eu fiquei tão feliz. Eu achei que não fosse ficar tão feliz. Eu fiquei feliz. Na verdade, é a edição da minha dissertação de mestrado, né? Que eu fiz com o Nelson Valério e utilizei psicodrama, trabalhando treinamento e desenvolvimento de papel na equipe multidisciplinar no UBS aqui de São José do Rio Preto. Então, o livro na íntegra é a dissertação de mestrado. Então, para vocês profissionais que estão assistindo, é uma obra bem detalhada. Né? Eu fiquei bem feliz. Que legal. Não sabemos ainda se vai ser impresso, né? Aquela tiradinha que eu dei foi... a editora compartilhou e eu fui republicando. Né? Fiquei feliz. E já tem e-book dele ou também ainda vai não, ter? Não, vai ter, mas ainda não lançou. Eles só fizeram aquela chamada e me marcaram. Eu falei, preciso contar para o mundo que eu vou ter um livro editado, um livro impresso. Mas vai ter e-book também. Muito legal. Quando lançar, vai fazer uma live comigo e com o Nelson. Aí a gente vai eu vou, com certeza. 2 queridos, vai ser muito legal. Agora, uma outra coisa importante. Você vem fazendo assim uma especialização, uma formação já há muito tempo, estudando há muito tempo, dedicada a trauma. E quando que você vai fazer um curso para nós, hein? Quando você vai fazer um mini curso para os profissionais aí poderem conhecer um pouco mais sobre o trauma? Eu já vou ser uma candidata a ser sua aluna, viu? Eu penso nisso com carinho, penso mesmo. Acho que 2022, 2021 não consigo. Tem muita coisa acontecendo, né? Um ano difícil esse ano, verdade. Né? Mas assim, Sim. Eu quero oferecer algo bem feito. Eu acho que 2022 aí eu vou estar oferecendo algo nesse sentido. Também já está aí, né, 2022. Então, né? Vai ser bobagem se eu falar, olha, finalzinho de 2021. Não, eu estou organizando minhas férias de janeiro. Isso, tá de parabéns. E quem se interessar por supervisão, pode procurar você pelo seu Instagram, mandar um direct, lá tem o contato também para ligar. Pode sim, pode sim. Quem quiser trocar ideia, quem quiser fazer pergunta, estou à disposição, tá? A doutora Maria Cecília está mandando mensagem. A doutora Maria Cecília está mandando mensagem. Beatra pode fazer também? Isso, médicos e psicólogos podem fazer a formação. Eu só vou confirmar se tem que ser psiquiatra, mas eu acho que não, tá? Eu acho que não, mas eu vou confirmar e eu te falo. Imagina você com os adolescentes, você vai arrasar. Você vai ser minha colega de turma. Eles respondem super bem. Crianças. Nós vamos fazer o curso da Cláudia. Né? É que eu não atendo criança, mas crianças respondem super bem ao reprocessamento cerebral. Muito legal, porque assim, é um tema de muita responsabilidade para trabalhar. Eu acho que é um dos que a gente, quanto profissional de saúde mental, é extremamente assim, importante se especializar, porque é muita responsabilidade. O Instagram, depois eu vou compartilhar aqui Cissa, nós vamos compartilhar aqui no LabSex, mas eu mando também depois no privado. Mas vai estar lá embaixo da nossa foto o Instagram da Cláudia também. E do vídeo que vai ficar. O que eu ia falar para você? Nossa, gente, eu tive Covid, minha memória ficou péssima.
Mas assim, eu acho que é bem legal, sim, esse trabalho, porque a gente vê assim, muitas pessoas atendendo questões de traumas, de abuso, e se gosta do tema, vamos se especializar, vamos buscar supervisão. até para não fazer esse paciente sangrar. Porque assim, ó, na terapia de trauma, a gente não precisa que o paciente fale, entende? Isso tranquiliza o paciente, porque ele vai fazendo as mudanças internamente, ele vai abrindo um espaço internamente, ele consegue respirar internamente, ele vai nos contar aquilo que ele precisa contar. Um terapeuta de trauma, ele investiga, ele é curioso e investigativo, mas ele não é aquele curioso que ele precisa saber detalhes do que aconteceu, entende? Uma situação, uma pessoa que passou por trauma, para que você vai pedir detalhes do que aconteceu? Né? Isso precisa Exato, ser ressignificado internamente dentro dela, né? exato. Revivenciar aquela dor de uma maneira desnecessária, né? Não precisa, né? Mas Retraumatiza. que traumatiza. Eu acho que isso, assim, é uma fala que eu recentemente, aí, alguns meses atrás, eu ouvi e falei, gente, o quanto que é sério esse trabalho, né? O mais sério ainda do que a gente imagina.